A paz do Senhor, Deus abençoe. Meu caro internauta, amigo do YouTube, do Facebook, do Twitter. Eu não sou da Assembleia de Deus, não utilizo a revista da Escola Dominical da CPAD, mas eu acompanho. Eu sou da Igreja Batista. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, eu sou bacharel em Teologia e eu gostaria de falar sobre a lição de número 5, o arrebatamento da igreja, primeiro trimestre de 2016, das lições bíblicas da CPAD, que toma por base 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, que diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares ou nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus caros, o arrebatamento da igreja vai ser um evento sui generis na história do cristianismo. Muitos têm datado, têm profetizado, têm anunciado datas específicas da volta de Jesus. Todos eles erraram. Nostradamus, John Smith, Reverendo Moon, entre outros. Isso se chama em escatologia, na teologia, de parousia. O que é parousia? É um termo técnico que se diz uma vinda, uma visita de alguém muito importante, uma autoridade política, uma autoridade governamental, uma autoridade eclesiástica, religiosa. No cenário mundial, panorama mundial, arrebatamento da igreja foi assim no primeiro século. Eles viviam sobre o ideal do martírio e, logicamente, para aquela geração de Paulo, de Pedro, de João, dos apóstolos e posterior ao colégio apostólico, à igreja primitiva, aqueles irmãos viviam um ideal de perseguição e um ideal de martírio, ou seja, morrer em prol da causa, morrer pelo reino de Deus, pelo nome de Jesus, pelo Evangelho, era um luxo, era um privilégio. Dar testemunho e dar até a própria vida para pregar o Evangelho, para testemunhar desse Evangelho de Cristo, era um privilégio para poucos. Mas arrebatamento vem de rapto, sequestro, tirado à força, arpazô ou arpagezometa, quer dizer, um sequestro, um rapto, algo tirado à força. É a etimologia do nome, do termo no original, arrebatamento. Mas voltando ao assunto, no panorama mundial, você tem o caos social antes do arrebatamento da igreja, dos crentes. O que é arrebatamento? Para quem não entende a Bíblia, para quem nunca leu a Bíblia, é quando Jesus vai vir buscar a sua noiva, a igreja que está sendo adereçada, está sendo ataviada, enfeitada para o noivo que é Cristo. A intensificação do pecado, isto você lê lá em Lucas 21:11,
Mateus 24:12, a manifestação do anticristo, né? A apatia em relação à volta de Cristo ao mundo, o reino milenar, isso tudo vai acontecer. Não quero entrar aqui na visão ou cosmovisão pós-milenista, pré-milenista, amilenista, que a revista vai estudar sobre isso, né? O arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Fala sobre a primeira e a segunda ressurreição. Ponto 3 do tópico 2 da revista, lição bíblica: a transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar, né? Os que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo serão arrebatados, e os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Antes do arrebatamento, estamos sujeitos às intempéries da vida, às diversidades da vida. Mas depois do arrebatamento, viveremos felizes para sempre. Não é verdade? Então, o arrependimento, o arrebatamento, né? Esse livro de Tessalonicenses, que fala sobre escatologia, é um livro, um apelo, uma exortação do escritor, no caso aí Paulo, que escreve aos crentes de Tessalônica, quanto à vigilância, pela seguinte razão: vigilância, constância, oração, resguardar das intempéries da vida, se resguardar das doutrinas heréticas do mundo, pela seguinte razão simples. A igreja naquela época do primeiro século estava vivendo sobre um contexto de perseguição, né? O imperador da época de Paulo e da época de João era Dominiciano, como o imperador Nero também, né, que martirizou Pedro. Pedro morreu de cabeça para baixo, segundo a tradição histórica e tudo mais. E tudo indica que Paulo foi decapitado. Alguns afirmam, alguns livros de história bíblica contam, estudiosos da Bíblia contam, que Paulo fora decapitado pela sua pregação do Evangelho, pelo seu ministério apostólico em defesa da fé. A igreja tudo indica que será perseguida, como está sendo hoje. E depois nós viveremos felizes para sempre, porque nós estaremos com o Senhor. Quando Jesus vir o Cordeiro buscar a sua igreja, né? Ou seja, o noivo se encontrando com a noiva, nós seremos felizes por toda a eternidade. Desde o início, a igreja tem sofrido todo tipo de perseguição e infortúnio, mas em todos os embates, todas as lutas, ela saiu vitoriosa, porque Jesus, o noivo, afirmou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. Então, todo o contexto do Apocalipse e todo o contexto da carta aos Tessalonicenses
né, fala sobre a escatologia, sobre a tribulação, sobre a perseguição, sobre o martírio. Muitos cristãos naquela época morreram e deram as suas vidas em prol do Evangelho. Então esta carta é uma carta que fala sobre a premiação dos justos, né? É aquele ideal de retribuição. Aquele que for fiel, aquele que for salvo, aquele que perseverar será salvo. Aquele que for fiel e perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, como diz lá em Apocalipse. Então, irmãos, a lição 5, o arrebatamento da igreja, é um prêmio, é uma coroação, e também um apelo para os crentes daquela época e para os crentes de hoje. Nós mantemos a nossa vida vigilante, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58.